A madrugada ainda estava silenciosa em Indore, quando os primeiros sinais de que algo estava profundamente errado começaram a surgir. Em uma das maiores cidades do estado indiano de Madhya Pradesh, famílias acordaram com dores intensas no estômago, vômitos incontroláveis e uma sensação de fraqueza que rapidamente se espalhou de casa em casa, de rua em rua, como se a própria cidade tivesse adoecido ao mesmo tempo. Em poucas horas, ambulâncias passaram a cruzar bairros inteiros em direção aos hospitais, enquanto clínicas lotadas recebiam pacientes em macas improvisadas, muitos deles crianças e idosos, todos com sintomas semelhantes, todos apontando para a mesma origem, a água que haviam consumido. O que começou como um mistério doméstico se transformou rapidamente em uma crise de saúde pública. Autoridades médicas confirmaram que a água distribuída em partes da cidade estava contaminada. 9 pessoas perderam a vida. Mais de 200 foram hospitalizadas. Em questão de horas, Indore deixou de ser apenas mais uma metrópole indiana e passou a ocupar o centro de uma das piores emergências sanitárias do país neste início de ano. Segundo as informações iniciais, a contaminação atingiu principalmente áreas densamente povoadas, onde a população depende quase exclusivamente da rede pública de abastecimento. Moradores relataram que a água apresentava cheiro estranho, gosto metálico e coloração levemente turva, mas muitos só perceberam que havia algo errado quando os primeiros sintomas começaram a aparecer. O consumo da água contaminada provocou infecções gastrointestinais severas, desidratação extrema e, nos casos mais graves, falência orgânica, levando à morte de 9 vítimas antes que o sistema de saúde conseguisse conter o avanço da crise. A mídia de centro, liderada por veículos como a Reuters, descreveu o episódio de forma técnica e direta, focando na sequência dos acontecimentos, na resposta do governo local e nas medidas emergenciais adotadas. As reportagens enfatizaram que equipes sanitárias isolaram rapidamente as áreas afetadas, suspenderam o fornecimento de água contaminada e passaram a distribuir água potável por caminhões-pipa. As autoridades municipais informaram que amostras foram coletadas em diferentes pontos da rede para identificar a origem da contaminação e que uma investigação criminal foi aberta para apurar possíveis negligências ou falhas estruturais no sistema de abastecimento. O tom adotado pela mídia de centro buscou transmitir controle, resposta institucional e confiança na capacidade do Estado de gerenciar a crise. Já a abordagem da mídia de esquerda, como a do Irish Times, trouxe uma narrativa mais humanizada e crítica, colocando no centro da história as famílias atingidas, os bairros mais pobres e as desigualdades estruturais que transformam tragédias como essa em eventos recorrentes na Índia. As reportagens destacaram que muitos dos afetados vivem em áreas onde a infraestrutura de saneamento é frágil há décadas, com encanamentos antigos, vazamentos frequentes e ausência de manutenção adequada. A contaminação, segundo essa narrativa, não foi um acidente isolado, mas o resultado previsível de um sistema negligenciado, onde comunidades vulneráveis pagam o preço da falta de investimento público. Ao ouvir moradores, médicos e líderes comunitários, a imprensa de esquerda desenhou um retrato de abandono estrutural, questionando não apenas como a contaminação ocorreu, mas por que ela foi possível. Na outra ponta, a mídia de direita, representada por veículos como o Straits Times, concentrou sua cobertura na dimensão do desastre e na urgência de uma resposta firme. O foco esteve na necessidade de responsabilização, na pressão sobre autoridades locais e na importância de restaurar rapidamente a confiança no fornecimento de água. As reportagens destacaram a rapidez com que o governo estadual interveio, a mobilização das forças de saúde e a abertura de inquéritos para apurar falhas técnicas. Ao mesmo tempo, enfatizaram o impacto econômico e social da crise, alertando para os riscos de instabilidade se situações como essa se repetirem em centros urbanos estratégicos. Enquanto a narrativa midiática se dividia nesses 3 eixos, a realidade nos hospitais permanecia brutal. Médicos trabalharam em turnos exaustivos para tratar pacientes com intoxicação severa. Famílias aguardavam notícias em corredores lotados, muitas sem saber se seus parentes sobreviveriam.
Autoridades sanitárias distribuíram antibióticos, sais de reidratação e medicamentos de emergência, enquanto engenheiros vasculhavam a rede de abastecimento em busca do ponto exato onde a contaminação ocorreu. Suspeita-se que o problema tenha sido causado por infiltração de esgoto em uma tubulação principal, agravada por falhas estruturais antigas e falta de monitoramento contínuo da qualidade da água. O governo estadual declarou estado de alerta sanitário em Indore, acionando equipes de resposta rápida, suspendendo escolas e recomendando que a população evitasse qualquer consumo de água da torneira até novo aviso. Caminhões-pipa passaram a circular dia e noite, mas em muitos bairros a distribuição foi insuficiente, gerando tensão, filas e desespero. Organizações humanitárias locais também se mobilizaram para fornecer água potável e apoio médico emergencial. À medida que as investigações avançam, o episódio expõe uma ferida muito mais profunda do que uma simples falha técnica. Ele revela a fragilidade dos sistemas de saneamento em cidades que cresceram mais rápido do que suas infraestruturas, onde milhões dependem de redes antigas e mal mantidas para algo tão básico quanto água potável. Em um país que se projeta como potência global emergente, tragédias como a de Indore lembram que desenvolvimento econômico não significa, necessariamente, segurança básica para toda a população. O impacto psicológico também é visível. Moradores agora olham para torneiras com desconfiança. Pais ferveram cada gota de água antes de oferecê-la aos filhos. Comerciantes fecharam temporariamente. Escolas suspenderam aulas. Uma cidade inteira passou a viver sob a sombra da incerteza, tentando reconstruir não apenas sua rotina, mas sua confiança em algo essencial à sobrevivência. Ao final, a tragédia de Indore se transforma em mais do que uma notícia de saúde pública. Ela se torna um alerta global sobre os riscos invisíveis que percorrem infraestruturas negligenciadas, sobre o custo humano de decisões adiadas e sobre como, em poucas horas, a normalidade de uma cidade pode ser substituída por dor, medo e luto. 9 vidas foram perdidas. Centenas seguem em recuperação. E milhões agora se perguntam se aquilo que sai de suas torneiras é de fato seguro. O que aconteceu em Indore não foi apenas um acidente. Foi o reflexo de um sistema que, por muito tempo, permitiu que o perigo corresse silenciosamente dentro dos canos.